Erev Tov Bezrat Hashem, voltamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim, e hoje nós iniciamos o capítulo 12, que é mais um capítulo léxico. Então o termo, como vocês têm aí na vossa tradução, eu também coloco a minha aqui adiante, porque como nós estamos iniciando ele, eu quero ler brevemente o próprio texto antes de que façamos a nossa análise. Então, o termo é kima, né? Kima é levantar. Lakum seria o verbo no infinitivo. Então, kima, o Ramban começa dizendo, kima é um homônimo. Um dos significados desse termo é levantar-se, em oposição a sentar-se. Como em, e ele não se levantara. Ulokam. Nem tremia diante dele, que está escrito no livro de Esther. Ele contém também o significado de estabelecer e confirmar algo, como em, confirmará. Yakim é o termo, né? O Eterno, o Hashem, a sua palavra. E o campo de Efron permaneceu. Na verdade está escrito, Vayakom, ficou de pé, de Bereshit. E a casa está na cidade. A casa que está na cidade permanecerá. Vekam, ele levantará, seria, não? De Vaikra. E o reino de Israel será estabelecido, Vekama, na tua mão. Se levantará na tua mão. Neste significado, o termo Kima foi dito em relação a Deus. Agora, levantar-me-ei. Akum, né? Me levantarei. Disse o Hashem, disse o Eterno. Ou seja, agora realizarei a minha promessa e a minha ameaça. Tu te levantarás, tatakun, e terá misericórdia de Tzion. Ou seja, realizará o que prometeras e terá misericórdia sobre ela, a cidade de Tzion. Pelo fato de que, quando uma pessoa decide fazer alguma coisa, ela se dirige à ação ao se levantar, ou seja, ela se volta para aquilo que ela quer fazer, né? Ninguém faz as coisas com a cara virada. Disse também que quem se opõe a alguma coisa se levanta. Como em, pois meu filho fez o meu servo se levantar, ekim, contra mim. Nesse sentido, esta palavra indica, metaforicamente, a execução do decreto divino contra as pessoas que mereceram castigo e destruição, como em eu me levantarei, vekamti, sobre a casa de Eravam, né? E levantar-se a vekam, se levantará, sobre a casa dos malfeitores. E é possível que agora me levantarei, a tatakun, está escrito em Tehilim e tal, tenha esse sentido, e também tu te levantarás, takun, e terá misericórdia de Tzion, que significa levantar-se contra seus inimigos. Este significado aparece em várias passagens, sem que haja um ato de se levantar ou de se sentar, o que seria indigno em relação à divindade. Nossos sábios disseram em relação a Deus. Não existe acima, nem sentar-se, nem levantar-se. E amad, a expressão, pode ser usada no sentido de kam. Então, basicamente esse é o texto, né? É um texto curto, mas semelhante ao anterior, ele é muito profundo, como nós veremos, né? Então vamos lá. Esse trecho é léxico. Então, deve-se dar uma atenção toda especial para as terminologias desde o começo que nós estamos fazendo isso, né? Espero que vocês também estejam, que é montar esse pequeno dicionário léxico de terminologias. Então, lembremos que alguns capítulos léxicos do guia começam com a sentença inicial já declarando que o termo é homônimo, ou o que a gente chama de Shen Mishutav, né? O que implica que tal termo é suscetível aos sentidos completamente distintos. Então, esse é um dos primeiros capítulos do guia que faz isso, em relação ao livro. Porque em outros capítulos, o Ramban ele vai colocar que o termo é homônimo, só que só depois, quando ele já estiver lidando com o termo. E aqui ele faz no início. Nós falamos um pouco disso em aulas anteriores. Então, lembrem-se disso, né? Porque o sentido não está anulado aqui o sentido físico. Como em alguns casos,
o Ramban desconsidera completamente o sentido físico. Como no caso de trono, que a palavra é cadeira, mas o Ramban diz sempre que é usado na escritura, é usado no sentido de trono, quando se refere à divindade. O sentido físico, aqui nesse caso, é inevitável, porque o primeiro uso que o texto faz disso vem do Bereshit 4:8, onde o Caim se levanta para matar o Hevel. Então ali foi literalmente assim que o texto quis passar. Ele se levantou fisicamente para matar o irmão. E não que decidiu. Então nós temos 4 definições do termo. Primeiro, se levantar fisicamente, que é o oposto do sentar fisicamente. Segundo, confirmar e verificar, confirmando uma determinada coisa qualquer. Isso com referência à divindade, especialmente com referência à divindade. Também em outros casos. Então, por exemplo, quando se fala de lei judaica, é confirmação de determinada halachá. Terceiro, decidir ou concordar com alguma coisa, que é quando a pessoa levanta para demonstrar isso. E quarto, a execução ou um decreto divino. Quando ele é decretado, é expresso com essa expressão de que se levantou. Então nós vamos analisar, ele fez algumas referências bíblicas, então nós vamos analisar. A primeira que ele fez foi Esther 5:9. Bem, o texto completo diz assim: Vayetze Aman bayonau sameach vetov lev vechireot Aman et Mordechai בשעת המלך ולא כאן ולא זע ממנו וימלא Aman et Mordechai חמה. Então nesse dia o Aman saiu feliz e animado. No entanto, quando Aman avistou Mordechai junto ao portão do rei e viu que ele não se levantou, nem se moveu na direção dele, Aman enfureceu-se com Mordechai. Então, o contexto desse relato, bastante óbvio, mostra que o Mordechai, ao se recusar a se prostrar para o Haman, o enfurece. Quimá, frequentemente, implica um gesto que demonstra respeito a um superior. Por isso a palavra ali. Esta é a definição mais física que o Ramban dá. Por isso que ela é colocada primeiro. Nós estamos subindo, né, em Kedushá. Então essa é a mais baixa, o degrau mais baixo. Que nós falamos, esse princípio de Berachot 28. Então, segunda ocorrência da definição que ele faz é Shmuel. Shmuel Aleph 1:23. O texto completo diz: Vayomer la Elkanah isha asi tov beineich shvi at gamlech oto ach yakem Hashem et devaro veteshev isha vaitenek et bna ad gamloto. Então o marido dela, Elkanah, respondeu: faça o que bem parece a você. Fique aqui até que o tenha desmamado. Que Hashem confirme. Porém, o que ele falou foi Ach yakem Hashem et devaro, que o Hashem levante sua palavra. Então a mulher ficou para trás e cuidou da criança até que a desmamou. Então, todas essas citações de Shmuel Aleph continuam no tema daquela que nós estamos falando, da progênie intelectual. Todas essas citações são relacionadas à ideia de sucessão dos líderes de Israel. A primeira citação é sobre a sucessão do Shmuel em relação ao juízo do Eli, relacionados com aquela história da sucessão davídica em relação à monarquia do Shaul. Em cada um dos casos, nós temos essa questão da descendência biológica. Ela é desconsiderada em favor da ideia da progênie intelectual. Então, o Ramban deixa isso claro para mostrar que isso é tradição. Isso é da raiz do negócio. Isso não é uma criação posterior. E nesse caso em particular que nós estamos lidando, ele está falando da infância do profeta Shmuel. Os pais de Shmuel doaram ele para o templo para que ele fosse criado como filho do Eli. E, portanto, isso significa que ele foi outorgado para que ele fosse a progênie intelectual do Eli. Em contraste com isso, os 2 filhos biológicos do Eli saqueavam e profanavam o santuário. Então, esse é um texto que o Ramban enfatiza para provar por A mais B que essa supervalorização
da figura biológica não faz parte da tradição clássica, nem bíblica e nem da forma como os sábios a compreendiam. É muito claro nessas referências que o Rambam faz que aqui a progênie intelectual está acima da questão biológica, acima. Então, o problema com esta passagem reside na questão da ambiguidade da palavra yaken. Porque na frase Hashem estabeleceu sua palavra, não fica claro o que é que foi estabelecido. Então nós temos essa cena da estéril Hana, que ora por um filho. Ela promete à divindade que se a oração dela fosse respondida, o filho seria dedicado ao serviço do Hashem. Eli diz a ela que as orações seriam atendidas. O Talmud até tem uma discussão sobre isso, dizendo que o que ele, na verdade, expressou foi que ele fez um mau julgamento em relação a ela, ele reconheceu isso, e então ele falou pelo mérito de mim mesmo. Como quem diz assim, eu tenho por certo que Hashem escuta o que eu digo. Então, eu não sei o que você pediu, mas pelo meu mérito, por eu ter te julgado mal, que o Hashem desconsidere, inclusive, se você tem ou não mérito. Que ele, Hashem, atenda a você como se fosse eu falando, para garantir para ela que ela seria atendida. Né? Justamente porque ela foi lá em respeito a ele e tal. E aí, quaisquer que fosse a oração, ela seria atendida. E aí a criança nasce, e Hana diz ao esposo Elcanã que quando a criança fosse desmamada, ela seria dada ao Hashem. É por isso que ela não vai, para ela poder curtir a criança nesse período. O Elcanã responde de uma maneira estranha, porque veja, ele diz, o Hashem estabelecerá a sua palavra, o Hashem vai fazer a sua palavra levantar. Então, a palavra ali seria esse pacto subjetivo entre o Hashem e a Hana, que não estaria completo até que a Hana mesma fosse entregar a criança no templo. Então a tradição clássica considerou isso de uma forma meio paradoxal. E tem uma observação do Rashi para ajudar a entender isso, em que se encaixa nessa observação que o Ramban está fazendo, trazendo esse tema à tona, sobre a questão da progênie intelectual, né? Que é a progênie intelectual do Hashem nesse caso. O Rashi diz assim, o Rabino Nehemia disse em nome do Rabino Shmuel, o filho do Rabino Yitzhak, todos os dias uma voz divina ecoava pelo mundo, e essa voz diz, um justo é destinado a surgir, seu nome será Shmuel. Por causa disso, toda mulher que tinha um filho lhe dava o nome Shmuel. Assim que eles viram as ações daquele indivíduo, eles diziam, esse não é Shmuel. Ou seja, ele não vive de acordo com o verdadeiro sentido do nome. Quando o nosso Shmuel nasceu, entretanto, o povo viu suas ações e disseram, parece que é esse aí, o justo esperado. É isso que Elcanã desejou expressar quando disse, posso Hashem estabelecer, erguer sua palavra, ou seja, fazer surgir o justo Shmuel de que se falava naquela época. Veja que interessante isso, né? Porque então o Rashi está compartilhando algo local. Né? Shmuel quer dizer nome de El, né? Porque Shem tem dois sentidos, então esse é um dos sentidos. E nós vamos falar do outro também. Mas Shmuel é Shmoel, né? O nome de El. E é um apelido da progênie intelectual da divindade, né? Alguém com esse nome. Porque a ideia de nome de El, em Shmuel, seria que o nome de El está nele. Ele tem o nome da divindade. E na tradição clássica, tudo que se atribui a uma intervenção da divindade, se implica essa ideia de que o nome da divindade está na coisa ou na pessoa propriamente dita. Ou na ideia. Portanto, ele é inspirado pela divindade, influenciado pela divindade. Não obstante, em Shmuel Aleph 1:20, você vê que Shmuel não deriva, ali é feita essa observação, que não derivaria de o nome de El, mas de Shaul Me'el. Né? Ele foi pedido, solicitado a El, a força, ao Hashem. Então, você tem essa duplicidade de sentidos em Shmuel. Ele é tanto
pedido de El como nome de El. Sendo assim, por isso também, o próximo texto comprobatório que o Ramban traz tem mais uma elucidação para essa declaração do El-Kanan, que coloca um termo, digamos assim, em termos jurídicos a coisa toda, para que a gente faça um contraste. Né? Então, ele cita Bereshit, o próximo trecho dele, que fala assim: Vaikan Sadeh Efron Asher Bamachpela, Asher Lifnei Mamre Asadeh Ameara Asher Bo, Vechol Haetz Asher Basadeh, Asher Bechol Gevulo Saviv, Leavrachan Lemekne Einei Bnei Chet, Vechol Baei Sha'ar Iro. Então, assim, o campo de Efron, em Machpela, que se encontra junto a Mamre, o campo, a caverna, todas as árvores dentro dele e a sua volta. Aí, atenção, foram transferidos, Vaiakon, para Abraham. Então, foram erguidos, foram levantados para Abraham como sua propriedade na presença dos filhos de Het, que pertenceu ao conselho da cidade. Então, nas traduções bíblicas em geral, se faz uma divisão entre os textos em 2 versos. Mas lembrem que na Torá não tem esse tipo de coisa. Na Torá original, clássico, né? Não nas versões livro hoje em dia, mas no texto propriamente dito. Então, o verso inicia com a expressão Vaiakon, ao falar do campo de Efron, né? O campo de Efron se levantou, e a divisão é feita na descrição topográfica, o qual estava em Marpela e à sua volta. Nas Bíblias comuns divide ali. O sentido da frase é: o campo de Efron se levantou, no sentido de que o campo foi estabelecido como propriedade do Abraham. E o texto é claro quando ele é lido 17 e 18 juntos. E essa passagem acaba descrevendo uma transferência de imóvel. O Abraham compra a cripta patriarcal. E nesse caso, Vaiakon tem o sentido de foi estabelecido como alguma coisa. Um termo, portanto, que é considerado, nesse caso, jurídico, para o cumprimento do dever de posse, né, do titular. Então, refletindo sobre o que falamos antes, a oração da Hannah, né, o El-Kanan declarou que a palavra do Hashem se levantassem. Então, ele podia estar usando o sentido jurídico, né, que o pacto feito entre Hannah e Hashem fosse estabelecido, de modo tal que o bebê Shmuel nasceria e Hannah devotaria ele ao serviço do Hashem. Ou seja, você prometeu alguma coisa para Hashem, que você cumpra. Né? Seria isso o sentido. Aí Urashi cita o Midrash, Bereshit Rabbah 48, para falar que essa interpretação aí desse trecho, o campo de Efron se levantou, significaria: experimentou uma elevação, pois deixou de ser possessão de uma pessoa comum e passou a ser posse de um rei. Seria um símbolo do que seria Abraham em relação ao povo de Het, ou aos líderes de Het. Porém, se o Ramban estava considerando esse Midrash, aí teria relação com a definição de Allah, de ascensão. Como a gente falou no capítulo 10, a questão da ascensão em status. Possivelmente. Não é de surpreender se fosse isso. Porque a palavra Allah e Kimá, elas têm sentido aproximado. Então você tem, depois disso você tem Vaikra 25, que diz: Veish ki imkor beit moshav, ir choma vechaita geulato, ad tom shnat mimkaro, yamin tiye legeulato. Ve'im lo igael ad melot lo shanat mima, וכאן הבית אשר בעיר, אשר לא חומה, לצמיתות לקונה אותו, לדורותיו לא יצא מביאורו. Então, se alguém vender uma habitação em uma cidade cercada por muro, tipo Jerusalém, terá 1 ano após a data da venda para resgatá-lo. Por 1 ano inteiro, ele terá o direito de resgatá-la. Mas se não fizer o resgate da habitação da cidade cercada por um muro dentro deste ano, o título passará em caráter definitivo, e aí que vem a expressão vekam, ao comprador em todas as suas gerações, e ela não será devolvida no Yovel. Então essa passagem também descreve o status jurídico de um termo, declarando que a residência não redimida numa cidade murada se torna possessão permanente do comprador. E aí Shmuel Aleph 24 vai dizer: Ve'ata hine yidati ki meloch timloch vekama beyadecha
mamlechet Israel. E eis que eu, quem está falando nessa cena é o Shaul, né? Estou certo de que você, quem estava falando era o Shaul para o Davi, será rei Israel. Será rei. E que o reinado de Israel será estabelecido em suas mãos. Então, de novo, né? Será estabelecido. Vekamá beyadecha. Se levantará nas suas mãos. Então, essa é a segunda citação do nosso capítulo de Shmuel Aleph. Atenção a isso. Essa cena está logo antes da morte do Shmuel, começo de Shmuel Aleph 25. Como a gente já falou, essas passagens de Shmuel Aleph ocupam-se com o tema da progênie intelectual. Esse é o tema. Então aqui Davi é a progênie intelectual de Shmuel. E o Shmuel seria o que os britânicos chamam de Kingmaker. Quem é o Kingmaker? Aquele que tem a tamanha influência política em determinada região ou área, ou seja, onde for, que é ele que faz a figura política ter autoridade. Ou seja, ele faz o rei, como se fosse. Pode ser literalmente, faz o cara rei, ou pode ser simplesmente a influência do líder político local, seja como for. Né? Então, o Davi demonstra a Shaul que apesar de ele não ser o filho dele, né, ele seria rei. E tendo a oportunidade de matar o Shaul, o Davi só corta um pedaço da roupa dele, aquela cena, né, para demonstrar que ele não tinha intenção de matá-lo. Inclusive o Midrash usa essa cena para mostrar que o Davi ensinava respeito pela natureza. Porque o Midrash vai dizer que na cena em que ele se escondeu na caverna e o Shaul procurava por ele, o Midrash conta que desceu uma aranha e fez uma teia do topo da entrada da caverna e desceu embaixo. E aí começou a fazer aquele círculo que as aranhas fazem para o inseto passar no meio. Diz que quando o Shaul estava olhando caverna por caverna em busca do Davi, ele olhou naquela caverna e viu a teia. Através da luz, da tocha que ele estava, viu que tinha uma teia na entrada. Então ele falou, ele não entrou aqui, porque senão teria desfeito a teia. E era justamente a caverna que o Davi estava. Então aí o Midrash conta que o Davi, né, fez como se fosse uma mezuzá na aranha, né, e chegou a tocar na aranha e beijou e falou que, né, tem que respeitar todas as criações e toda criatura, porque em tudo tem a mão do Hashem. Então é todo um trecho que tem a ver com essa história. Usam a cena para mostrar um pouco de consciência ambiental. Então, o que ficou claro é que o termo Vekamá indica Davi como sucessor legítimo, juridicamente falando, ao trono. Então, veja, o termo tem o conceito jurídico, filosófico e alusivo, né? E dentro do simbolismo da linguagem profética. Daí ele passa para o próximo termo, que é de Terrilim. Terrilim, na verdade, esse é um termo interessante, porque ele pode ser de Terrilim, como ele pode ser de Shayahu. Porque o Rambam só citou uma partícula do trecho. E aí nós veremos isso. Se for de Terrilim, é Terrilim 12:5, ou 6, dependendo do manuscrito. Que diz, Mishod aniim meaknat evionim ata akum yomar Hashem ashit beisha yafiach lo. Pelo fato de os pobres serem oprimidos e de os necessitados estarem gemendo, agora me levanto, diz Hashem. Então, isso é Terrilim. Esse trecho tem várias dificuldades, primeiramente porque não ficou claro no manuscrito do Ramban se ele quis dizer Terrilim 12 ou Shayahu 33, porque a partícula está em ambos. E o segundo problema dos especialistas é que ela pode ser tanto definição 2 como definição 4. Ou seja, o verso dá a entender a concepção da divindade, confirmando ou verificando que uma coisa ocorreria, e também é exemplo da ideia da visitação que o Rambam falou, da execução de uma punição divina. Terrilim 12 funciona para isso, mas só se você ler de maneira completa, considerando os versos 3 e 4. Então fala, Shav dabru ish etereu, sefat halakot balev velev yedabru. Yichreet Hashem kol saftei halakot, lashon medaberet gedolot. Então,
todos falaram mentiras uns para os outros, bajulam com os lábios, mas seu coração é interesseiro. Que Hashem destrua todos os lábios bajuladores. Isso é um tema recorrente em Terrilim e na tradição judaica clássica, né? A bajulação é muito mal vista na nossa tradição. Extremamente mal vista. Por quê? Porque bajulação é um tipo de lashon hará. É um lashon hará positivo, se você preferir. Porque a pessoa que bajula não acredita no que ela está falando. Por isso que é uma bajulação, né? Ela não realmente quer o bem de quem ela está falando bem. Ela está bajulando para conseguir alguma coisa. Está falando bem em troca de alguma coisa. E perceba como isso é importante quando nós pensamos no conceito de louvor à divindade. As pessoas entendem louvor à divindade como bajulação. Ou seja, eu vou falar bem do Hashem para que ele me dê alguma coisa. Não! O louvor é sempre um agradecimento. Ele não quer nenhum reconhecimento. Eu não agradeço o Hashem para que ele reconheça que eu agradeci. Eu só agradeço. Eu não reconheço o Hashem para que ele me dê nada. Eu só reconheço. Então, da mesma forma, os lábios bajuladores são extremamente mal vistos na Bíblia hebraica. E as pessoas não se dão conta disso, porque isso se repete a exaustão em Terrilim, em vários trechos, né? Então, que Hashem destrua todos os lábios bajuladores. E a língua que fala tão orgulhosamente daqueles que dizem, por nossa língua vamos prevalecer. Nossos lábios estão conosco. Quem nos pode ensinar? Ou seja, temos o poder do convencimento, né? Então é interessante, porque aí no próximo trecho fala pelo fato de dos pobres serem oprimidos e de os necessitados estarem gemendo, agora eu me levanto, diz o Hashem. Então, corte os lábios bajuladores é a punição divina. Esse é o eufemismo da punição divina. Urashi, quando comenta isso, compreende que o trecho está falando de Deus se levantará para punir o Shaul por causa do assassinato dos Kohanim em Nob, que o Shaul cometeu esse assassinato lá, e o saque contra os pobres, que o Shaul também fazia. Por outro lado, tudo isso é se a gente considerar que o Rambam citou Terrilim. Mas o Rambam pode ter citado também Shayahu 33. Também daria. Por quê? Porque Shayahu 33 fala da divindade trazendo posição sobre os assírios. Então fala lá, eu me levantarei agora, diz o Hashem, me exaltarei e me elevarei agora. Então, eu acho que o Rambam estava usando esse trecho e não o de Terrilim. Porque, primeiro, que ele tem todas as expressões que o Rambam está usando na sua alusão. Porque ele fala, me levantarei, depois me exaltarei, depois me elevarei. Ata akun, ata aruma, ata enasha. Então, se o Rambam estiver mesmo usando isso responde todas as colocações que ele fez. E entre os pesquisadores, nós temos opiniões divididas, né? O Shlomo Pines traduz dizendo assim, what he intends to say by this is, now I will carry out my decree, my promise, my menace. Então veja, né? O que ele pretende dizer com isso é, agora eu levarei adiante o meu decreto, a minha promessa, a minha ameaça. Agora, o professor Michael Schwartz atribui Shayahu ao verso. O Pines, o Friedlander e o Kafir atribuem Terrilim. Então, eu vou com a minoria. Eu vou com o Michael Schwartz. Eu acho também que é Shayahu. Bom, aí nós temos um outro trecho que é Terrilim 102, que diz, Atatakum terach hention, ki et lechanenea kiva moed. Conhecido esse trecho, né? Tu te levantarás, terás piedade de Sion, pois chegou o tempo de ter misericórdia dela, chegou o tempo determinado. Né? A tradição trabalha com esse conceito de moed, que tem um tempo determinado para as coisas. Há um tempo para você passar perrengue, mas também há um tempo de você ter uma melhora. Então, são casos como esse que a gente tem que levar em conta.
Esse trecho também se propõe a satisfazer a definição 2 e 4. No que se refere à definição 2, não tem problema. O Ramban comenta: realizarás o que prometeras e terás misericórdia sobre ela, que é Tzion. Já com relação à definição 4, fica um pouco mais complicado de compreender com clareza quem que é o sujeito da punição. Terrilim todo fala dos judeus no exílio, mas parece dizer apenas que a divindade se lembrará e redimirá, e não que punirá os atormentadores, como seria o caso de Yeshayahu. Então é significativo que a passagem seja precedida pelo verso 12, em alguns manuscritos 13, fala Ve'ata Hashem leolam tashev zechrech ledor vador, né? Mas tu, Hashem, está sentado para sempre, tua lembrança de geração em geração. Porque sentado é o termo literal que foi traduzido na escolástica como entronizado. E a gente aprendeu no guia, no capítulo 11, que sentado implica o conceito de entronizado. Quando você se refere ao Hashem, sempre é trono a ideia. Então a questão é a divindade se senta, se levanta, e esses termos os muçulmanos da época do Ramban consideravam literalmente isso. Então você tem uma relação com a reação anti-antropomórfica do Kalam Mutazila, aquele movimento teológico islâmico que procurou considerar trono como um atributo divino para meio que escapar da ideia que todo mundo estava tendo de que Deus teria um trono de verdade onde ele estaria sentado. O Ramban também rejeita essa abordagem do Kalam. Ele tanto rejeita a visão antropomórfica como a pretensa visão anti-antropomórfica do Kalam. Porque nós vimos, no conceito do Ramban, essa segunda visão, embora ela tente corrigir o erro da primeira, ela também considera Hashem objeto, coisa. E o Ramban não faz isso, porque não tem como uma coisa não ser composta. Toda coisa, qualquer que seja a coisa, é composta. O Hashem é o não composto. Portanto, o conceito não poderia ser aplicado a ele de maneira nenhuma. Perceba isso. Bom, aí nós temos agora uma terceira menção, ainda em Shmuel Aleph, no 22. Então fala que Kshartem kulchem alai ve'en gole et ozni bechrat bni in ben ishai ve'en chole miken elai ve'gole et oznai ki ekim beni et avdi elai leorev kiyonazeh. Foi por esse motivo que vocês conspiraram contra mim, já que nenhum de vocês me avisou quando meu filho fez aliança com o filho de Ishai. Nenhum de vocês se preocupa comigo. De outra forma, me teriam falado que meu filho tinha incitado, e ali o termo é se levantado, meu servo a se tornar meu inimigo como ele o é agora. Isso é o Shaul falando, né? Então, o modo pelo qual o Ramban conceitualiza esse trecho é que o sujeito que decide fazer algo se levanta para fazer esse algo. Assim, o incitar ali indica, que é o levantar, né? Indica a decisão de maneira figurativa. O Yonatan causou que o Davi fosse incitado ou se levantasse contra o Shaul. Só que apenas o Shlomo Pines traduz a expressão resolve, né, do árabe ali, como na definição dele de revolt. Por isso ele escreve: whatever has revolted over some matter is said to rise up. Né? O que quer que tenha sido mencionado como algo que se revoltou sobre alguma coisa, é dito que aquilo se levantou sobre aquilo. Então, esta terceira citação de Shmuel Aleph mostra o Yonatan, filho do Shaul, apoiando o Davi como verdadeira progênie intelectual do Hashem, ou de Shmuel, tanto faz nesse caso. Shaul, então, de maneira adequada, acusa o Yonatan de apoiar Davi. E em sua raiva, Shaul assassinou os Kohanim de Nob por isso. E aí vem uma menção profética do Ramban sobre a quarta definição, que é de Amós, que diz: Vene chamou Bamot Ishak, o Mikdashei Israel Yecheravo,
Vekamti al beit yarav an becharev. Então, os lugares altos de Yitzhak serão desolados, os santuários de Israel serão destruídos, e atacarei a casa de Yarovam com a espada. Então aqui está dito que a divindade puniria os malfeitores, no caso, Yerovam II, filho do rei Yoash de Israel. E a visão de Amós, do prumo, é a visão que precede esse verso. O Ramban dá enorme importância para a profecia de Amós. Essa definição prossegue na análise que ele faz da ideia de punição divina, que começou lá no capítulo 10. E Arad, de acordo com a quinta definição naquele capítulo lá, implica visitação, antes da punição de fato. Os dois textos comprobatórios do nosso capítulo consideram a punição como algo que ainda aconteceria, tratando a visitação como um fato já ocorrido. E em ambos os casos, os malfeitores não apenas cairiam abaixo do nível da verdadeira progênie intelectual, mas abaixo do nível da natureza, que é o que leva a pessoa a receber a punição divina. Porque Hashem, para punir a pessoa, ele iguala a pessoa ao animal. Porque aí ela é punida como se não tivesse consciência, porque não está usando ela. E essa, portanto, é uma fonte negativa, mas da mesma teoria do Ramban, da providência especial. Quem não é progênie intelectual é punido como o animal. Ou seja, não é poupado de coisas da natureza. Veja, a escritura toda quer mostrar, por exemplo, no relato do Noah, né, que o pessoal dá tanta ênfase para a inundação, o foco ali não é a inundação. O foco é mostrar, se você é Ben-Adán, você é poupado da natureza. A moral da história é essa. Se você não é Ben-Adán, você é como os demais animais. Vem uma catástrofe natural e mata todo mundo. Se você é Ben-Adán, você é poupado da natureza, você é tirado da natureza. Mas você tem que ser progênie intelectual. Você tem que ser de fato. E não tem como ser progênie intelectual sem o exercício, sem viver desse modo, que é um modo de viver. Não é uma opinião sua, não é um apelido que te dão, é um jeito de viver. Então, temos essas menções, e em seguida, nós temos Ishayahu 31, que fala: Oi a Yordei Mitzrayim, le'ezra al-susim, Yishaenu vaivtechu al-rechev, kirav, ve'al parashim ki imtzu me'od, ve'lo sha'u al-kadosh Israel, ve'et Hashem lo drashu. וגם הוא חכם ויעבה רע ואת דבריו לא הסיר וקם על בית מרעים ועל עזרת פועלי אבן. Ai dos que descem ao Egito esperando ajuda, confiando em cavalos, confiando em carruagens, porque eles têm muitos, e na força da cavalaria dele, mas não olham para o Santo de Israel, nem consultam ao Hashem. Mas também ele é sábio e pode trazer o desastre. E ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra o socorro dos que cometem erro. Então, esse é um verso sobre Rocheia de Ishayahu. Porque a Rocheia aqui não é o profeta Rocheia, está se falando de governantes de Israel, que buscou assistência egípcia contra a Síria, em Melachim Bet 17. Então a divindade se levantaria para punir as 10 tribos, o reino do norte de Israel, por confiar nas nações idólatras ao invés de Hashem, que é a saga, o motivo pelo qual as 10 tribos foram exiladas. Na verdade, o foco é esse mesmo. Né? Então percebam aí o mesmo conceito. Então aqui, por citar Ishayahu, Rocheia, nós temos nesse capítulo do Ramban o conceito maimonidiano da interpretação dos sonhos. Essa citação do Amós traz à mente as profecias imediatamente precedentes do próximo texto.
Tais profecias representam os dois lados da teoria maimonidiana de sonhos. Então, o texto destas profecias é a corrupção do reino do norte por causa da riqueza. Amós prevê o resultado desastroso para Israel nas 4 profecias que se sucederam. Na primeira, que é Amós 7, lhe é mostrada a praga da locusta. Na segunda, na continuidade, a praga do fogo. O Amós reza pelos judeus e em ambos os casos Hashem alivia. Porém, Hashem não alivia as 2 últimas profecias. A terceira fala da visão do prumo, concluindo o texto com o probatório trazido pelo Ramban. Então o texto diz: Ko hireni vehine Adonai nitzav al chomat enach beyado anach. Vayomer Hashem elai ma ata roeh Amos. Vayomer anach. Vayomer Adonai ineni samanach bekerev ami Israel. Velo osif ot avor lo. Venashamo bamot Yitzchak umkidshei Israel. Yecheravu vekanti al beit Yeravam becharev. Então veja, agora o texto completo, né? Então ele me mostrou, Hashem estava junto de um muro feito com um prumo, e estava com o prumo na mão. Hashem me perguntou: Amós, o que você vê? Eu respondi: um prumo. E então Hashem disse: usarei o prumo em Israel, meu povo. Nunca mais desconsiderarei suas transgressões. Os lugares altos de Yitzhak serão desolados, os santuários de Israel serão destruídos, e atacarei a casa de Yarovam com espada. Um detalhe importante dessa profecia. Perceba que quando o Amós retrata a sua visão, ele diz: Hashem estava junto de um muro feito com prumo na mão. O Hashem me perguntou: o que você vê? Notem a resposta do Amós: um prumo. Ao invés de responder, eu vejo você com o prumo na mão. Isso é para mostrar que todo o trecho anterior de Hashem estava com o prumo na mão é na linguagem profética. Ele não viu nada. Ele viu um prumo. Como ele mesmo disse: o que você vê? Eu respondi: um prumo. Ele viu um prumo. E aquilo ele soube que era o Hashem. Portanto, Hashem estava com o prumo na mão, é entendido. O que foi visto, de fato, foi o prumo. Então, o prumo, de acordo com o Rashi, representa justiça estrita. É quando Hashem não desculpa mais. É quando, como ele falou, né? O trecho deixa claro: eu não mais desconsiderarei as transgressões com Israel. Vou usar Israel de exemplo. Porque Hashem, de vez em quando, com as pessoas em geral, às vezes ele não desconsidera as transgressões. Mas, na maioria esmagadora, sim. Né? Mas aí ele avisou. Falou: mas avisa para Israel que acabou. Não mais desconsiderarei. Como diz, bateu, levou. Justiça estrita. Então os lugares altos e os santuários não são feitos via prumo. Eles, portanto, são tortos e cairiam. Por isso, os lugares altos serão desolados. Né? O templo estava torto, no sentido de que não estava de acordo com a justiça. Veja isso interessante, né? O problema de Hashem com o templo não era a questão da fé, era a questão da justiça. A função do centro da religião é proclamar e praticar a justiça. Não é proclamar fé, é proclamar justiça. Se a justiça não for feita, o templo está torto e merece ser destruído. Aí nós temos a 4ª profecia, que é do capítulo 8, que é a visão dos cestos de fruto do verão, que é ainda pior que a outra, embora a outra seja já bem terrível. E essa diz: Kohareni Adonai Hashem, vehine kluv kaitz, vayomer mataroe Amos, vayomar klut kaitz, vayomer Hashem elai, boa ketz alami Israel, lo hosif od avorlo, vehei lilu shirot eichal, vayonaun Adonai Hashem, rav peger vechol makon ishlichas.
Então o trecho inteiro. Eis o que o Hashem Elohim me mostrou. Lá, à minha frente, havia uma cesta de frutos de verão. Então a expressão frutos de verão é Kluv Kaitz. Ele me perguntou, Amós, o que você vê? Respondi, uma cesta de frutos do verão. Então Hashem me disse, chegou o fim, Ketz, do meu povo. Nunca mais desconsiderarei suas ofensas. Quando o tempo chegar, os cânticos do templo se transformarão em lamentos, diz Hashem Elohim. Haverá muitos cadáveres, o silêncio reinará em todo lugar. Então o restante do capítulo é extremamente mórbido, por causa dessa tragédia, sendo paralelo a uma Torahá da Torá, como uma Torahá que tem em Devarim 28. Torahá é aquele trecho da Torá que fala só de castigo de coisas ruins. Então o cesto de frutos, o Kluv Kaitz, é uma visão familiar, só parecido com o termo Ketz, fim, que é anunciado sobre Israel. Essas profecias inspiram uma resposta do Ramban no Guia, lá na frente, livro 2, parte 43. Naquele capítulo, ele articula o sistema de interpretação de sonhos. O profeta profetiza em imagens, e na mesma profecia, o sentido de tais imagens é dado. Então o Ramban diz, já explicamos em nossas obras que os profetas profetizam por meio de parábolas. O profeta vê uma coisa numa parábola e, às vezes, o significado de parábola lhe é explicado nesta mesma visão profética. É como uma pessoa que tem um sonho e no próprio sonho ela imagina que acordou, relatou o sonho a outra pessoa e esta lhe explicou o seu significado. E tudo isso dentro do mesmo sonho. Isso é chamado sonho interpretado após o despertar. Assim também há visões proféticas cujo significado é descoberto após o despertar. O Ramban distingue dois tipos de imagens. O primeiro tipo é o profeta que vê imagens que representam certas ideias. Conforme ele contempla, ele lista a visão do prumo, uma metáfora da justiça. Então, o segundo tipo de visão. Assim também eles veem coisas cuja intenção é indicar o nome daquilo que é visto pelo aspecto de sua etimologia ou homonimia. De maneira que a ação da faculdade imaginativa consiste em fazer ver algo que, de algum modo, tem um nome homônimo, do qual uma de suas acepções conduz a outra coisa, o que também é um tipo de alegoria. Nesse tipo de visão, o objeto da visão não representa a ideia pretendida. Aprendemos sobre a ideia pretendida por meio da variação etimológica da palavra para o objeto, ou aprendemos isso por meio da associação de sentidos distintos da palavra em relação ao objeto. Ele, então, apresenta uma série de exemplos nos quais a visão dos cestos de frutos de verão é inclusa. Então diz, o mesmo se deu com Amós ao ver um Kluv Kaitz, um cesto com frutas de verão, cuja intenção era que ele deduzisse algo relativo à conclusão de uma época. E por isso é dito em segundo, o Ketz, o fim, chegou. E o conceito não acaba com esses trocadilhos óbvios. Há um terceiro modo pelo qual se deriva o sentido de uma palavra. Nós podemos analisar de modo anagmático. Mais surpreendente do que isso é quando uma coisa é indicada por meio de um anagrama, apesar de não existir qualquer relação etimológica ou algo em comum entre os significados de ambos, como numa parábola de Zecharia, na qual, durante uma visão profética, ele toma dois cajados, nomeia o primeiro Noam, agradável, e o segundo Rovleim, destruidores. Tal como Shaked, cajado, se tornando Shoked, observarei. Rovleim, que é destruidores, é transformado em Bahala, que é uma forte rejeição. O Ramban nos ensina a tratar de modo similar uma lista de várias profecias fortemente conectadas com o conceito de Masé Merkavá, que oculta referências sexuais, como nós havíamos falado em capítulos anteriores. O sentido se torna claro ao leitor, qualificado, evidentemente, ao ler e sublimar o seu sentido, ao reconhecer a analogia entre levantar nesse capítulo e o termo amidá, o estar de pé no próximo. A diferença entre os dois termos é que estar de pé implica que os pés estão firmes e o pé é um eufemismo para o que falamos sobre o princípio masculino de causalidade. Então, em profetas em visões que eles possuem, eles usam diversos
recursos linguísticos da própria linguagem profética. Aqui nós começamos a adentrar em quais são esses recursos linguísticos. E nós começamos a ver que os profetas usam a similaridade de palavras. É desta habilidade e deste uso que os rabinos comentam a Torá. Entendam isso. Para que vocês entendam trabalhos como de rabinos que nem o Baal Haturim, que faz um comentário inteiro na palavra usando uma dessas técnicas. Ele analisa os anagramas, ou seja, as palavras que são construídas com letras tais, e as letras individualmente aludem a um conceito que a pessoa não treinada ou não conhecedora de tradição judaica clássica, ele pensará que aquilo foi uma criação criativa do rabino. Ou seja, que ele inventou aquilo naquela mesma hora, né, e colocou porque ele achou interessante. Não! Esse é o modo pelo qual os profetas usavam para interpretar suas palavras. Isso foi aprendido da tradição profética. Os profetas usam anagramas, os profetas usam similaridades de termos, similaridade etimológica, e os profetas também usam a substituição de conceitos, representação de conceitos, como no caso do cajado, né, que é chamado de um jeito e de outro, e porque as palavras são palavras correlatas, a própria palavra cajado é correlata, enfim, essas coisas trabalham em conjunto. Em todos esses casos, trata-se da linguagem profética, trazendo à tona esse tipo de concepção. E é muito importante saber fazer a diferença. Para que você consiga distinguir, você deve anotar, né? Você não vai conseguir memorizar cada e todo. Então você tem que anotar, organizar as informações. E aí você consegue, como o Ramban colocou, sublimar o sentido. Ou seja, você é como aquela expressão que tem no Pirkei Avot, né? Vira e revira, porque tudo está nela. Então, por que você revira? Para que você consiga sublimar, para que você consiga erguer aquilo que está no fundo, para que você consiga trazer à tona o que está escondido. Então, geralmente na escritura, na linguagem profética, o profeta começa falando algo e em seguida explica. Né? Isso acontece muito em Mishlei, acontece muito em Terrilim, acontece muito na linguagem profética. Eles dizem algo obscuro e em seguida explicam, mostrando que os termos são correlatos. Mas se você não tem a noção da língua hebraica, você perde estes conceitos. Daí a importância primordial, podemos dizer, de se estudar a língua hebraica, para que você consiga perceber essas coisas. Caso contrário, você não tem como entender o que ele diz. Né? É como nessa visão. Eu vi um cesto de frutos. Né? E aí ele fala, o que você vê? Vi um cesto de fruto de verão. Então, isso quer dizer que chegou o fim. Na nossa língua portuguesa, isso não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Né? Até porque o verão não é o fim do ciclo da natureza. Nenhum ciclo das 4 estações tem fim. Eles são apenas sucessões uns dos outros. Né? Se fosse falar de fim no sentido de morte das coisas, então não podia ser verão, tinha que ser inverno. Porque no inverno tudo morre. Né? Mas nem é esse o caso. Então perceba que se você não entendeu o termo que foi usado, você foi perdido, você não entende do que o profeta está falando. Da mesma maneira, outros termos, e muito pior ainda, termos que usam anagramas, né? Cuja palavra tem múltiplos significados. Por quê? Porque às vezes cada letra representa um conceito. E isso é mostrado até na própria questão da Merkavá. Né? E aí o Ramban fez uma citação de um trecho talmúdico no final aí do trecho. Só que ele só citou um pedacinho do trecho talmúdico. Porém, o pedacinho que ele citou é muito importante para nossa finalidade didática. Por quê? Porque esse trecho que ele citou do Talmud é de Hagiga 15a, meus amigos. Esse é um trecho que os místicos mais citam, podemos dizer. Digamos assim, é uma obra de suma importância para os místicos, porque é um trecho que fala do Malar Metatron, né? Aquele Malar com o nome de Transformer. E nós já falamos um pouquinho, né, no grupo da ideia do Metatron, mas aqui nós vamos abordar um pouco mais essa questão. Porém, já chegamos a 1 hora, então nós vamos parar por aqui, vai ficar para a próxima aula essa análise. Analise os termos léxicos que analisamos, né, anote-os, organize-os nas suas anotações, para que na próxima aula nós possamos avançar, analisando esse finalzinho aí
do que o Rambam está trazendo à tona para que nós possamos entender o conceito do Metatron dentro do pensamento maimonidiano. Ficamos para a próxima aula.